O processo de despersonalização de uma pessoa ou de um grupo de pessoas, seja por sua raça, por sua crença ou por qualquer outro motivo, é uma tática já bastante antiga, utilizada já na União Soviética, na Primeira Guerra Mundial um pouco, na Segunda Guerra Mundial por Hitler ali, pela Alemanha. E aí de maneira que as pessoas param a enxergar, como aconteceu na Segunda Guerra Mundial, pararam de enxergar o judeu como ser humano, passaram a enxergá-los como um rato, uma barata ou qualquer outra coisa. A sua constituição física, humana, ética, moral, biológica não mudou em nada. Mas o trabalho de lavagem cerebral foi desconstruindo essa figura humana, de maneira que as pessoas passaram a enxergá-los como qualquer outra coisa, menos como um ser humano. Esse acontecimento recente, na BR-116, em que 2 policiais federais rodoviários foram assassinados enquanto estavam fazendo o seu trabalho, por si só já é um fato horrível, horrível, deprimente. Não há quem, com o mínimo de sanidade, torça para a morte de alguém. E teve gente comemorando, ou gente simplesmente ignorando o fato ocorrido. Vou colocar aqui um áudio lamentável de uma pessoa totalmente alienada, com os valores totalmente deturpados. Veja que horrível a que ponto chegamos. Vi aqui, viu? O pessoal já agilizou aí falando com o pessoal do comitê aqui, do nosso comitê, já agilizaram aí os direitos humanos, viu? Pra cá em cima desse guardinha penitenciário, viu? Fuder a vida dele, esse pilantra. Isso aí, cara, realmente é uma vítima da sociedade, entendeu? É uma vítima da sociedade, ele e outros, e outros, e outros. A gente sabe muito bem no que dá esse tipo de coisa. E o que ocorreu com os 2 policiais na BR-116 que foram assassinados e que depois, por uma sorte do destino ou não, surgiu um outro policial que não tinha nada a ver com o assunto e acabou baleando e matando um dos assassinos, fez com que a gente percebesse uma inversão total. Na verdade, muitos já estão percebendo, mas tem gente que ainda não tinha percebido nessa dimensão. Dê uma olhadinha nesse post. Primeiro, o assassino se tornou um suspeito. Então, para a mídia, nesse post, o assassino é só um suspeito. E o policial se tornou assassino, ele matou um criminoso. E aí depois eles colocam dessa forma, né? Depois lá embaixo eles colocam agentes rodoviários mortos a tiros. Mas não fala que foi mortos a tiros por um meliante, por um bandido, um drogado, qualquer coisa. Não cita. Depois eles invertem. Suspeito de atirar contra os policiais, que deixou de ser assassino, passou a ser só um suspeito, foi assassinado por outro agente à paisana. Então aqui na cabeça desses caras, a polícia, quando está se defendendo a sociedade, eles são assassinos. Qual que é a ideia desses caras? É básica, é fazer com que você veja e transfigure na imagem de alguns grupos de pessoas, ou de, como acontece com os policiais, uma espécie de inimigo que massacra a população, que ou no áudio o cara fala em representante da elite. Que elite, querido? No fundo, essa pessoa simples do áudio, tão ignorante, não percebe que o que ele está fazendo é um trabalho para que se crie uma outra elite. Veja o casamento do Lula, 500 mil reais gastos no casamento. Eles são pobres? Eles estão defendendo os pobres? Que história é essa? Você ainda acredita nessa baboseira toda? Eles se utilizam desse discurso para construir uma outra elite, um tipo de feudalismo, que é o que está acontecendo na Argentina, que já passou de 50% das pessoas na linha da pobreza, o país empobrecendo cada vez mais, já esteve entre os 4 países mais ricos ou com o IDH mais alto do mundo no começo do século XX, e hoje está aí. Tem um jornal que diz lá o que teríamos que fazer, argentino, né? O que teríamos que fazer para não contribuir para que essa bonança, que essa riqueza continue. Havia uma frasezinha na Europa dizendo que esse aí é tão rico quanto um argentino, que os argentinos iam para a Europa e gastavam horrores. Cadê? Simples.
o socialismo e o comunismo destruindo as vidas das pessoas e a sociedade. E um dos mecanismos é essa tentativa de despersonalizar grupos a fim de que coloquem a culpa neles e a população comece a odiá-los. Uma sociedade em que alguém que está trabalhando vale menos do que um bandido assassino, sinceramente não dá para... Esse assunto já está ficando velho, mas não dá para você vacilar, não dá para dormir no ponto. Você tem que multiplicar esse tipo de assunto a fim de que as pessoas mais desligadas, desatualizadas, perdidas na história, não caiam nessa lavagem cerebral, principalmente os mais jovens. Então, numa sociedade em que o cara que salva a sociedade é o bandido, é o assassino, não é, né? O cara que está ali trabalhando é o bandido, é o assassino, não é. Não tenho dados ainda relacionados a essa investigação, assim que eu tiver alguma coisa eu comento com vocês. Mas não se esqueçam do que aconteceu no Espírito Santo alguns anos atrás. A Brasil Paralelo está para lançar um documentário. Sociedade sem a polícia vira uma terra de ninguém. E quem vai te proteger? Quem vai proteger a sua vida? E olha que ainda já é difícil, hein? Os caras não conseguem estar presentes em todos os lugares. Então, vamos ficar atentos a essa lavagem cerebral, essa tentativa de despersonalizar para depois os caras fazerem você odiar determinados grupos, a fim de que, na cabeça deles, pode jogar no paredão que está tudo certo. Respeito à vida, acima de qualquer coisa, vida, liberdade, você tem que respeitar. É claro que existem outros valores acima disso, como Deus, por exemplo, mas aí é pessoal, cada um. Agora, aqui na Terra, cada um com o seu trabalho direcionado a proteger os seus princípios e valores com respeito à vida e à liberdade do outro. Simples até. Mas na prática, quando vai ver, as armadilhas estão acontecendo. Muito obrigado pela sua presença aqui no canal. Se você não for inscrito, se inscreva, deixe o seu joinha, clique no sininho para receber todas as notificações e até o próximo.